Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós vamos então hoje começar essa parte introdutória dos sacramentos, né? Tratar os sacramentos em geral, para depois tratar de cada um deles em particular. Então, uma coisa que é importantíssima para a nossa vida espiritual, né? Esses são os principais canais da graça, então devemos levar bastante a sério, né? Bem, são 7 os sacramentos da nova lei, né? Batismo, crisma, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. Tem que saber de cor, hein? Bem, houve vários erros ao longo da história quanto ao número dos sacramentos, sendo o erro mais notável o erro dos protestantes. Lutero, por exemplo, foi mudando de opinião ao longo do tempo, segundo seus caprichos e conveniências, né? Ou inconveniências também. Por exemplo, em 1520, num sermão sobre o Novo Testamento, Lutero admitia a existência de 7 sacramentos. No mesmo ano, pouco depois, 1520, ele disse que só tinham 3. Em 1523, 3 anos depois, ele admitia somente 2 sacramentos, o batismo e a ceia, entendidos, claro, à sua maneira. Calvino também admitia apenas 2 sacramentos. Bem, o número de sacramentos foi definido solenemente, infalivelmente, no Concílio de Trento, que não inventou nada, simplesmente, né, definiu solenemente aquilo que a Igreja sempre ensinou. Os sacramentos têm uma ordem entre eles. Bom, nós podemos classificar os sacramentos em razão da dignidade ou da perfeição. Como já devem suspeitar. Então, primeiro, o mais digno, o mais perfeito, a Eucaristia. É evidente porque contém o próprio Deus. O corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o mais digno dos sacramentos, o mais perfeito. Em seguida, vem o sacramento da ordem, porque é o mais próximo da Eucaristia. É por causa do sacramento da ordem, é por causa do sacerdócio que existe a Eucaristia. E, além disso, o sacramento da ordem se dirige ao bem comum espiritual, então, ao bem da sociedade sobrenatural que é a Igreja. Então, a ordem é o mais próximo da Eucaristia, é pelo sacramento da ordem que o sacramento da Eucaristia existe, e o sacramento da ordem se dirige ao bem comum espiritual. Depois vem o sacramento da crisma, ou confirmação, é o terceiro. Supera em dignidade o batismo, porque o batismo nos faz filhos de Deus, a crisma vai além, nos faz soldados de Cristo. Acrescenta uma perfeição maior do que a perfeição dada no batismo. Então, terceiro, crisma ou confirmação. Quarto, batismo.
que faz da pessoa filho de Deus, né? Quinto, extrema unção, que é mais perfeita do que o sacramento da penitência, porque se dirige a extirpar as relíquias do pecado, os restos do pecado, as más inclinações deixadas pelos pecados. A penitência perdoa os pecados, a extrema-unção é o resto, a relíquia do pecado. Então, a extrema-unção, quinto, mais perfeito, mais digno, porque se dirige às relíquias do pecado, aos restos do pecado. O sexto é a penitência, que remove o obstáculo, né, para a vida espiritual, para a união com Deus, que é o pecado. Então, o sacramento da penitência ou da confissão. E por último, matrimônio. É evidente, né? Bom, eu coloco o matrimônio aqui em último, aí o pessoal já começa a reclamar, tá vendo, casamento, não sei o quê. É o sétimo, indignidade, imperfeição do sacramento, mas é uma coisa digníssima, né? É 1, 2, 7. E de onde vem uma grande abundância de graças. Né? O menos perfeito, porque também diz respeito mais diretamente ao bem comum, digamos, natural, da sociedade natural, do que propriamente a sociedade sobrenatural. Embora tenha a ver também com o bem comum da igreja, é evidente, né? As famílias têm a ver com o bem comum da igreja bastante. Bom, nós podemos fazer uma outra classificação, um pouco mais resumida, em razão da necessidade para a salvação. E nesse caso, primeiro vem o batismo, que apaga o pecado original. E sem o batismo é impossível chegar ao céu. Vamos ver a questão de batismo de desejo, etc. Já vimos um pouco, né? Quando falamos fora da igreja, nossa salvação. Nós vamos voltar à carga quando falamos do batismo. Então, primeiro o batismo, em razão da necessidade para a salvação. Depois a penitência, que é a segunda tábua da salvação. Alguém caiu em pecado mortal, né? Depois do batismo, precisa da confissão. Salvo o caso de contrição perfeita, vamos ver detalhes mais para frente. E terceiro, o sacramento da ordem, né? Que é necessário para perpetuar na igreja os sacramentos. Bem, o que é um sacramento? Essa definição de sacramento tem que estar impressa aí na inteligência de vocês, né? O sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça significada instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Sinal sensível e eficaz da graça significada. Esse significado pode até ser entre parênteses. Sinal sensível e eficaz da graça significada, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos analisar um pouco de calma essa definição de sacramento. O primeiro ponto aqui que vai nos interessar é esse último, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sinal sensível e eficaz da graça significada, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo sacramento, por definição, foi instituído por Cristo enquanto esteve entre os homens.
até a sua ascensão aos céus. São 7, nem mais, nem menos. Inclusive, bom, o número 7 significa justamente a plenitude, a perfeição. Alguns dos sacramentos foram instituídos por Nosso Senhor antes de sua paixão e morte. Claramente, o sacramento da Eucaristia e da ordem, instituído na última ceia. Outros foram instituídos entre a sua ressurreição e a ascensão. Claramente, no texto do Evangelho, por exemplo, a confissão. Nosso Senhor ressuscitado, um corpo glorioso, entra no cenáculo, sopra sobre os apóstolos, dizendo: recebeu o Espírito Santo, a quem perdoar os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem retiver os pecados, ser-lhes-ão retidos. Logo antes da sua ascensão, ide, ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a instituição do batismo. Bom, a gente vai ver o momento da instituição de cada sacramento, em detalhe, quando for tratado o sacramento especificamente. A Igreja não tem poder para criar nem abolir um sacramento. A Igreja que inventou o sacramento da confissão, a Igreja que inventou a Eucaristia, não. A Igreja não tem poder nem para inventar, nem para abolir um sacramento. São 7, nem mais, nem menos, instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sacramento, por definição, é instituído por Nosso Senhor. Bem, então, esse é o primeiro elemento da nossa definição de sacramento. Sacramento, sinal sensível e eficaz da graça, significado, instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, voltemos ao início da nossa definição. O sacramento é um sinal. Quer dizer que é uma coisa que vai indicar uma outra. O sinal, enquanto sinal, é uma coisa que vai nos indicar uma outra. Vai nos falar de uma outra. O sinal pode ser de 3 tipos. O primeiro é o sinal natural. Fumaça é sinal de fogo. É um sinal natural. O segundo tipo é o sinal convencional. Quer dizer, os homens entram em acordo para dizer que tal coisa significa isso. Por exemplo, o sinal de trânsito. Nada no vermelho indica por ele mesmo pare. Nada no verde por ele mesmo indica siga. Nada no amarelo por ele mesmo indica que se deva acelerar para passar logo. Estou brincando. O amarelo, atenção, freio, que vai fechar. Bem. Então, nada nessas cores indica isso. Por elas mesmas estão os homens decididos. Vermelho vai ser pare, porque vai ter vindo alguém, um carro, um pedestre. Podia ser o contrário, o verde podia significar pare. Então, um sinal convencional. E o terceiro tipo de sinal é o misto, que envolve os dois aspectos, natural e convencional. Por exemplo, que a água limpe é da natureza dela. Então, que a água signifique uma certa pureza é da natureza dela. Que ela signifique uma purificação espiritual, que vai ser feita no batismo, isso vem por instituição de Nosso Senhor. Então, tem um aspecto natural e um aspecto convencional, que vem da vontade, que no caso de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na crisma, que o óleo indique uma certa abundância, é natural, porque o óleo se espalha, Que indique uma abundância da graça, então, isso vem da instituição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Embora, estou falando do óleo na crisma, mas os teólogos não afirmam
que o Nosso Senhor tem instituído no sacramento da crisma o óleo como matéria. Bom, nós vamos ver isso lá para frente. Em todo caso, os sacramentos são sinais mistos. Então, tem um aspecto natural e um aspecto convencional. Então, é algo, no caso material, nós vamos ver, sensível, né, justamente, que vai nos indicar uma outra coisa. Os sacramentos vão nos indicar algo sobrenatural, algo na ordem espiritual que está acontecendo na alma. Né? Então, o sacramento é um rito sensível que vai indicar algo espiritual que acontece na alma. Então, para pegar o exemplo mais claro, né? A purificação exterior feita pela água no batismo significa a purificação interior que vai se realizar em virtude desse próprio sinal que é a água, né? E as palavras do Padre. Bom, então o sacramento é um sinal, ele vai nos indicar uma outra coisa, certo? E aqui no caso uma coisa espiritual. É um sinal sensível, né, diz a nossa definição. Quer dizer, sensível, que pode ser percebido por pelo menos um dos 5 sentidos externos. Paladar, olfato, audição, visão, tato. Então, o sacramento é algo sensível. Nosso Senhor quis instituir os sacramentos como algo sensível por 3 razões. Primeiro, porque está de acordo com a nossa natureza. Nós somos corpo e alma, né? Então, não somos anjos, né, que são espíritos puros, mas temos corpo. Então, temos sensibilidade, né, algo sensível. Então, nós não somos por espírito, mas somos corpo e alma. E a natureza da nossa inteligência, ela procede do que é mais conhecido para o que não é conhecido, para o menos conhecido. A nossa inteligência procede do sensível para o espiritual. Diz o adágio tomista: nada está na inteligência a não ser que tenha passado antes pelos sentidos. Isso é verdade. Por isso que, se a pessoa é surda, por exemplo, em particular surda, né, de nascença, em geral ela tem uma deficiência mental, porque ela não consegue adquirir, as espécies sensíveis, né, para poder abstrair e exercer, então, a sua inteligência a partir disso. Quem quiser aula de filosofia, em algum momento, que já tivemos no ano passado, né? Quem sabe um dia a gente retoma. Mas o importante é isso, nada está na inteligência sem que tenha antes passado pelos sentidos. Então, esse aspecto sensível dos sacramentos nos permite compreender muito melhor o que está acontecendo espiritualmente, né, de modo então invisível, na alma. Então, o Senhor fez uma coisa de acordo com a nossa natureza, com muita sabedoria, evidentemente. Então, o primeiro motivo é esse. Por que é um sinal sensível? Porque está de acordo com a nossa natureza, corpo e alma. Segundo motivo, porque Deus coloca o remédio onde está grande parte do problema. Das feridas do pecado original, vocês lembram, né? Com o pecado original nós fomos despojados da graça e feridos na nossa natureza. Nossa natureza não é completamente corrompida, é o erro dos protestantes, mas ela é ferida. Então, das feridas do pecado original, que muitas vezes causa mais problema é a nossa sensibilidade desordenada, nossas paixões desordenadas. Então, que vão buscar muitas vezes um bem particular
contrário à razão, contrário aos bens particulares, contrários ao nosso verdadeiro bem. Então, Deus coloca o remédio, algo sensível, um sinal sensível, porque grande parte da enfermidade está na nossa sensibilidade. Então, mais uma vez, a sabedoria, claro, infinita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus coloca o remédio onde está grande parte da enfermidade do problema. Terceiro motivo para que o sacramento seja um sinal sensível. Porque, sendo um sinal sensível, permite-se que as pessoas se reúnam em torno dele e que assim prestem um culto público a Deus, quer dizer, um culto social, um culto da sociedade a Deus. Se fosse uma coisa meramente espiritual, não faria sentido, não teria nem como se reunir em torno disso. Cada um no seu canto. E não haveria um culto a Deus enquanto sociedade. E isso é necessário. Né? Nós somos animais racionais e sociais. Né? Então, fomos feitos para viver em sociedade. Então, devemos cultuar a Deus também em sociedade, não só individualmente, mas também em sociedade. Então, Deus nos criou como seres sociais, nós precisamos da ajuda dos outros para viver perfeitamente. Primeiro, precisamos da família. E depois, da união de várias famílias, formando assim a sociedade civil. Né? E, como a gente falou, devemos cultuar a Deus com toda a nossa natureza, então não só como indivíduos, mas também como sociedade. E o fato de ser um sinal sensível permite esse culto em sociedade, esse culto público. Bem, então, esses três fatores, né? A nossa natureza, colocar o remédio, Deus colocou o remédio onde está grande parte da enfermidade, e permitir o culto em sociedade, culto a Deus em sociedade. Bem, quando a gente fala em sensível, esse sensível tem aqui dois aspectos no sacramento, certo? O primeiro aspecto é a que nós chamamos de matéria. E o segundo, a forma. Todo sacramento tem matéria e forma. E é a união dessas duas coisas que faz o sacramento. O que é a matéria no sacramento? É o que tem de menos determinado. É a água, é o óleo, é a imposição das mãos. Tem alguns sacramentos que têm a matéria um pouco mais complexa, né? O sacramento do matrimônio é a entrega dos direitos matrimoniais. O sacramento da penitência, da confissão, a matéria é os pecados com arrependimento. Então, a matéria é o que tem de menos determinado. A água pode servir para várias coisas. O que vai determinar em que sentido a matéria está sendo utilizada no sacramento é a forma, que são as palavras. Bom, em alguns sacramentos, a matéria também são palavras. Né? No matrimônio, são as palavras de entregar o direito matrimonial. Então, a forma são as palavras. O sacramento do batismo, para ficar nesse exemplo mais claro, a matéria é a água, e a gente poderia até dizer a água derramada em forma de ablução sobre a pessoa. Se cair uma gota de água que não se mexe, bom, só antecipando já um pouco, se cair só uma gota de água que não se mexesse na pessoa, não haveria batismo, porque uma gota de água que cai não purifica. Né? Então precisa escorrer um pouco, pelo menos um pouco. Mas bom, o que vai dar sentido? Então a matéria do batismo é a água derramada sobre a pessoa, e a forma são as palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São essas palavras que dão significado a essa água que está sendo derramada. Quer dizer, eu te batizo, eu te purifico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, uma purificação espiritual feita em nome da Santíssima Trindade.
Então, a forma, as palavras determinam em que sentido a matéria está sendo empregada, utilizada. E tem que ser a matéria e a forma corretas para o sacramento ser válido. Se eu for batizar com vinho, vai ser inválido. Tinha uma discussão no seminário se batizar com o café do seminário era válido ou não. Que era muito fraco, aguado. Estou brincando um pouco. Então, assim, para mostrar que tem que ser a matéria, né? Bom, aliás... Bem, a matéria e a forma também tem que ser correta. Se alguém fosse batizar dizendo, eu te batizo em nome de Jesus Cristo, inválido. Tem que ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bom, se alguém dissesse, eu te purifico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seria válido, porque o sentido está presente, né? Nosso Senhor instituiu a matéria e a forma dos sacramentos de maneira distinta, tá? Conforme o sacramento. Bem, primeiro, Nosso Senhor poderia ter instituído a matéria e a forma, sobretudo a matéria, de forma numérica. Nosso Senhor poderia ter dito, para batizar precisa ser a água do Jordão. Seu vinho de Bordeaux, né? Na França. Precisa ser o óleo das oliveiras do Getsemane. Nosso Senhor não fez isso com nenhum sacramento, certo? Mas, para alguns sacramentos, ele determinou especificamente a matéria, a água, o vinho, o pão de trigo. Para outros, ele não instituiu a matéria especificamente. Por exemplo, o sacramento da crisma. O Senhor deixou essa liberdade para a igreja decidir um sinal apto para significar a graça de se tornar soldado de Cristo, certo? Então, alguns sacramentos Nosso Senhor instituiu, né, especificamente a matéria, e inclusive a forma também, e de batizar, né, todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para alguns ele instituiu a matéria especificamente e a forma também. Para alguns deixou essa liberdade para a igreja. Nós vamos ver isso quando tratar de cada um dos sacramentos. Bom, um sinal sensível e eficaz. Não só o sacramento significa uma outra coisa, como realiza essa coisa. É eficaz. O sacramento produz o efeito que ele significa. Então, o derramamento de água significa a pureza espiritual, não só significa, como realiza essa purificação na alma. Certo? E ele produz o seu efeito ex opere operato. Vamos escrever aqui. Bem. Então, ex opere operato, quer dizer, em virtude da própria obra realizada, em virtude do próprio ato realizado. Ou seja, o sacramento produz o seu efeito em virtude da própria obra operada. Não depende da disposição de quem está administrando o sacramento para produzir o seu efeito.
não depende tão pouco de quem está recebendo. A graça vai ser produzida. Claro que a graça vai ser produzida. Digamos que num sacramento seja produzido. Claro que é só para a gente entender, né? De forma um pouco mais concreta, porque a graça sendo espiritual não pode ser nem quantificada propriamente. Digamos que num sacramento seja dado 5 litros de graça. Então esses 5 litros serão como que produzidos no sacramento, independentemente da santidade do padre, independentemente da santidade de quem recebe. Todavia, de fato, o quanto a pessoa vai receber depende da disposição dela. Se ela tiver uma disposição perfeita, ela vai receber todas as graças, 5 litros. Se ela tiver uma disposição menos perfeita, ela vai receber 3 litros. Pode ser que ela esteja indisposta, quer dizer, em pecado mortal, para receber a comunhão, por exemplo. Ela não vai receber nenhuma graça, e além disso vai cometer um outro pecado mortal. Bem. Então, ex opere operato, certo? Em virtude da própria obra realizada. O efeito na alma vai depender da disposição da pessoa, claro. Se eu der uma machadada com a mesma força, com a mesma inclinação, do mesmo modo, em 2 árvores que têm um tronco de resistência completamente diferente, o efeito vai ser completamente diferente. A causa é a mesma, o efeito é distinto, por disposição da árvore. O sacramento é a mesma coisa. A causa, o efeito produzido, é o mesmo. Quanto eu vou receber depende da minha disposição. Nós vamos voltar a isso logo mais. Então, os sacramentos se distinguem dos sacramentais. Água benta, escapulário, por exemplo. Os sacramentais têm uma eficácia que a gente chama de ex opere operantis. Então, ex opere operato, ex opere operantis. Ou seja, a eficácia do sacramental vem, em grande parte, em virtude da obra do que opera. Depende, então, da devoção de quem recebe, da devoção de quem administra. A graça é produzida na medida da devoção da pessoa. Então, uma pessoa que vem com grande devoção, entra na capela, numa igreja qualquer, faz o sinal da cruz com água benta com grande devoção, ela vai receber mais graça na medida da sua devoção. Mais graça vão ser dadas na medida da sua devoção. A diferença pode parecer um pouco sutil, mas é importante. Entre ex opere operato e ex opere operantis. Ainda tem uma terceira coisa, que se chama ex opere operantis ecclesiae. Bom, ecclesia é 2 Cs, ecclesia, AE no final. Em virtude da obra da igreja que opera. Então não é em virtude dos méritos do padre, mas em virtude dos méritos da santidade da igreja, que já é uma coisa bem mais objetiva, né? Os próprios sacramentais, na verdade, têm uma eficácia muito mais ex opere operantis ecclesiae, vem muito mais da igreja do que propriamente do padre, né? Então, os sacramentais têm uma eficácia também em virtude dos próprios ritos da igreja, que tem até mais peso do que a própria devoção pessoal do padre. Por isso que, se a gente fizer aqui um breve parêntese, por isso que os ritos têm um valor diferente. Se você tem 2 orações diferentes, 2 ritos diferentes, você vai ter uma eficácia diferente. É a mesma pessoa que reza, com a mesma santidade, que é a igreja,
Mas o rito em si mesmo, a oração em si mesma, tem um valor distinto. Você pega uma oração fabricada lá, né, inventada de última hora, você pega uma oração provada pelos séculos, pelos santos, é óbvio que tem um valor distinto. Consequentemente, vai ter uma eficácia distinta nas almas, para obter graças, etc. Então, né, o rito da missa tanto faz não. A igreja sempre afirmou isso, que os ritos têm valores distintos. Inclusive, sempre considerou o rito romano, tradicional, evidentemente, o rito mais perfeito. Bem. Então, no sacramento, né, a gente pega o sacramento do batismo, por exemplo. Você tem a essência do sacramento, derramando água, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça aqui vai ser produzida ex opere operato, certo? Em virtude da própria obra operada. A eficácia dos outros ritos é ex opere operantis ecclesiae, então em virtude da igreja que opera. Para a missa a mesma coisa. Você tem a consagração, ex opere operato. Os outros ritos, as outras orações, gestos, etc., cerimônias, vêm do mérito da igreja. Por isso que o rito de um sacramento, a gente fala mais da missa em geral, porque é o mais importante, tem uma diferença grande, né, para as almas. Tem uma consequência grande para a santificação das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas, na missa tem a consagração, depois depende da santidade do padre. Não. Antes da santidade do padre, tem a santidade da igreja e o rito da igreja, o valor daquelas orações, que é muito, mas muito superior à devoção do padre. Se por hipótese absurda tivesse eu rezando a missa tridentina, o Santo Cura das rezando a missa num rito novo, seria melhor ir na minha missa. Não por meu caso, mas por causa do rito. Porque é ex opere operantis ecclesiae, a igreja. Bem, não quero escandalizar ninguém, mas... Agora, todas as outras coisas iguais, né, o mesmo rito, etc., vai na missa do Cura das, que vai ser muito mais eficaz, né, em virtude da santidade dele. Bem, então, ex opere operato, né, em virtude da própria obra operada, a graça será produzida. O quanto dessa graça produzida, né, lembrando que o que é espiritual propriamente não pode ser quantificado. O quanto de graça será recebido depende da disposição da alma de quem recebe. Então, a gente sempre faz esse esquema dos recipientes, né? 5 litros de graça, aí tem um recipiente com 5 litros, então ele está muito bem disposto, vai receber todas as graças. Receber todas as graças eu acho que é quase impossível. Talvez Nossa Senhora está mais ou menos disposto, vai receber 3 litros, 2 litros, 1 litro, né? Bem, então depende da minha disposição. Nos sacramentos divivos, o que são os sacramentos divivos? Aqueles que exigem que a pessoa esteja em estado de graça para recebê-los. São todos, menos o batismo e a penitência. Então, no sacramento divivos, o obstáculo é o pecado mortal. Se eu estiver em pecado mortal para receber a comunhão, para receber a crisma, para receber o matrimônio, eu não vou receber nenhuma graça. Embora esses sacramentos sejam vários, né? Se eu receber em pecado mortal o sacramento da ordem, eu vou ser padre. Se receber em pecado mortal o matrimônio, vai ser casado. Efetivamente, vai ter um laço indissolúvel. Bem. E no pecado de mortos, né? No batismo e na penitência, você não está arrependido do pecado, ocultar voluntariamente um pecado mortal. E o batismo, né? Para colocar um obstáculo, precisaria ser um batismo de adulto. A pessoa não está arrependida dos pecados. Bem.
Então, diante disso, a gente precisa lembrar que para os sacramentos é muito mais importante preparar-se bem do que a ação de graças. Então, aqueles que estão se preparando para receber um sacramento devem preparar-se muito bem. É muito importante. A ação de graças é importantíssima. Preparar-se bem ainda mais importante. Porque justamente quando a gente se prepara bem, a gente precisa simplesmente dispor-se. Aumentar, entre aspas, né, a capacidade para receber a graça. E é como se Deus chegasse lá e despejasse a graça. Depois, se a gente se dispôs meio mal, a gente vai ter que correr atrás. Primeiro vai ter que se dispor do mesmo jeito. Depois é como se a gente tivesse que ir lá no poço, ter que pegar água, jogar o balde, puxar o balde, né? Um sacrifício tremendo. Depois pegar o balde, trazer de volta para casa, a água vai caindo, vai derramando, etc. Então, é muito mais importante preparar-se bem. Mais uma vez, a ação de graças é importantíssima e necessária. A preparação ainda mais importante. Então, preparem-se muito bem. Desde já, não é, estou rodando a semana, vamos preparar. Desde já. Levando as coisas a sério, mudando de vida. Boas confissões, inclusive quem vai receber algum sacramento pode pensar, uma coisa salutar em fazer uma confissão geral, né? Os pecados da vida inteira, se não sofrer de escrúpulo. Por isso que a gente falava, né? Bom, é bom tentar chegar um pouco antes da missa para preparar-se. Claro, para a comunhão ainda tem a preparação durante a própria missa. Né? Mas preparar-se bem, muito importante. Levar essa preparação a sério. Né? Então, muito importante preparar-se bem para os sacramentos, para a comunhão, né? Que é o sacramento que mais se recebe, com a melhor disposição de alma possível. E possível quer dizer possível, né? Ter os filhos, você ficar cuidando, não consigo me preparar bem. Não, você se prepara bem cuidando dos filhos na missa. Com tranquilidade, sem reclamar, sem murmurar, sem resmungar. Né? Se a pessoa precisa cuidar dos filhos e faz isso bem disposto, está se preparando da melhor maneira possível, vai receber muitas graças. Bom, então, muito importante. Né? Muitos, né, que comungam com certa frequência, mesmo todo domingo, por exemplo, terminam avançando pouco na vida espiritual, no amor a Deus, no desapego das coisas desse mundo, porque falta a boa preparação para receber os sacramentos. Então, se a gente está recebendo a comunhão ali, todo domingo percebe que não está avançando muito, claro, tem um problema. Às vezes esse problema é essa falta de preparação, de se dispor bem para receber o sacramento, de ter um desejo realmente de receber o sacramento. Né? Bom, como a gente já mencionou um pouco, nessa preparação entra em jogo o próprio rito também. Um rito pode preparar melhor ou pior. Se o rito é mais perfeito, tem mais orações perfeitas, forjado ao longo dos séculos, tem mais sacramentais, né? Que tem a sua eficácia vindo da igreja, sinal da cruz, né? Gestos, inclinações, tudo isso são súplicas diante de Deus para nos obter graças. Então tudo isso ajuda melhor a dispor a alma para receber o sacramento. Se eu for tirando tudo isso, são tantas graças que a gente deixa de receber e se dispõe pior para receber os sacramentos. Se o rito é deficiente, omisso em várias coisas, a alma vai se dispor menos bem, vai receber menos graças, teremos menos santos. Então, essa preparação é muito importante. Né? Então, na medida do possível, procurar chegar alguns minutos antes da missa começar. Nem sempre é fácil quando se tem crianças, nós sabemos disso. Então, se apesar dos esforços chega em cima da hora, etc., porque não tem outro jeito, paciência. Né?
se a pessoa tem consciência, né? Mas a situação concreta é essa, ela tenta fazer de outro modo, mas não dá. Então, tranquilidade, serenidade, e assim vai fazendo uma boa preparação. Ter conformidade com a vontade de Deus. Né? Se a pessoa ficar reclamando, não consigo por causa dos filhos, não sei o quê, meu marido, minha esposa se atrasa sempre, a gente sempre chega da hora. Né? Tem que saber lidar com a realidade. Né? Então, paciência. E tendo essa paciência vai ser uma boa preparação. Se ficar reclamando, vai ser a pior preparação possível. Bem, sacramento é então um sinal sensível e eficaz. Deus dá graça no sacramento. Né? Então, claro, é mágica, é não sei o quê, a água não pode dar graça. Claro que a água por si só não dá graça, mas com a virtude divina dá. Bom. Então, a água ou óleo, né, é um instrumento nas mãos de Deus para nos dar a graça. Bem, então, o sacramento, sinal sensível, eficaz da graça, significada, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Cada sacramento significa uma coisa e opera uma coisa na nossa alma e dá uma graça distinta, conforme ao que ele realiza. O sacramento do batismo vai fazer de mim filho de Deus, da crisma um soldado de Cristo, da ordem ministro de nosso Senhor Jesus Cristo. A penitência vai dar uma graça regenerativa. O matrimônio vai constituir marido e esposa numa união que participa, que pertence à união entre Cristo e a Igreja. Então, a graça significada no sacramento é essa graça que vai ser produzida. Bom. Então, a matéria e a forma são instrumentos. A água e as palavras do Padre no batismo são instrumentos. Como o pincel que escreve no quadro é um instrumento. O que a gente chama de instrumento? É uma coisa que realiza aquilo que está na sua natureza, então o pincel vai marcar o quadro, mas com uma causa superior, ele vai escrever alguma coisa racional. O pincel sozinho não vai escrever nada racional no quadro. Né? Então vem uma causa superior que, utilizando o pincel na sua função normal, vai atingir uma causa superior ao pincel. Então vai escrever uma coisa racional. Então no sacramento acontece a mesma coisa. Matéria e a forma são instrumentos divinos, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. A água vai agir naturalmente, escorrendo, purificando naturalmente, mas Deus vai elevar isso a um efeito sobrenatural, acima da natureza da própria água. Bem. Assim com os outros sacramentos. Passemos aos efeitos do sacramento. O primeiro efeito do sacramento é a graça santificante. O sacramento de vivos vai dar um aumento da graça santificante que já existe. Né? Então vai aumentar a graça santificante, quer dizer, a união com Deus, a amizade com Deus. Vai aumentar a caridade e todas as outras virtudes sobrenaturais. Se for um sacramento de mortos, não vai dar o aumento da graça santificante, mas vai dar a própria graça santificante. Né? No batismo ou na penitência, se é a confissão de um pecado mortal. Então, primeiro, a graça santificante. Primeiro efeito de um sacramento. O segundo efeito é que essa graça é dada com uma certa tonalidade, com uma certa coloração, com certa especificidade. É o que a gente vai chamar de graça sacramental. Cada sacramento vai dar graça santificante com uma especificidade que corresponde à sua natureza. No batismo, eu vou receber a graça santificante com a especificidade para que eu seja um bom filho de Deus. Na crisma, eu vou receber a graça santificante com uma tonalidade para eu ser um bom soldado de Cristo. No matrimônio, vou receber um aumento da graça santificante
para, no matrimônio, viver como Cristo, o homem, e a mulher como a igreja. O sacerdote, para viver como um bom ministro de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é simplesmente um aumento da graça santificante, mas com essa especificidade própria do sacramento, de acordo com a finalidade do sacramento, de acordo com a graça que é dada no sacramento. Então, é o que a gente chama de graça sacramental, certo? Só na Eucaristia, para que a gente possa realmente viver e se alimentar espiritualmente de nosso Senhor Jesus Cristo. Na extremunção, a graça para combater bem o que pode ser o último combate espiritual antes da morte. Para apagar essas relíquias, esses restos do pecado. Bom. Na confissão, a graça e um aumento da virtude para não cair novamente. Então, a graça santificante é dada ou aumentada em cada sacramento com uma especificidade, correspondendo ao sacramento. Certo? Bem, então, graça sacramental. Terceiro efeito do sacramento, nos dá direito às graças atuais. Então, vocês lembram, né? As graças atuais são as ajudas pontuais de Deus. Né? Tendo recebido bem o sacramento, sem colocar obstáculo, eu vou ter direito a essas graças atuais para viver bem o sacramento. Não é? Quanto mais bem disposto eu estiver ao receber o sacramento, mais graças atuais eu vou receber. Terei direito a mais graças atuais. Mais um motivo para se preparar bem para o sacramento. Tendo sido batizado, Deus vai me dar essas ajudas pontuais para eu viver como filho dele. E eu posso e devo pedir essas graças atuais. Às vezes a gente se esquece. Tem direito a essas graças pontuais. Claro que tem que ir com humildade, né? É evidente. É um direito dado pelo próprio Deus, né? Não é pela nossa própria grandeza. O matrimônio tem direito às graças atuais. Tem que pedir essas graças. O sacerdote tem direito a essas graças atuais. Bom, e claro, eu preciso ser fiel a essas graças também. Se eu vou sendo infiel a essas graças atuais, eu vou perdendo outras. As graças atuais são ligadas, muitas delas, né, como numa corrente. Então, se eu quebro um elo, acabou. Então, essa fidelidade à graça atual é muito importante. Bem, quanto melhor eu recebo os sacramentos, quanto mais disposto eu estou no momento em que recebo os sacramentos, mais graças atuais também eu vou receber. Então, terceiro efeito, as graças atuais. Quarto, caráter. Caráter sacramental. O que é o caráter sacramental? É uma marca espiritual indelével, quer dizer, que não se apaga na alma. Antigamente se marcava o gado, né, com ferro assim, em brasa, e ele ficava marcado. Então é como se fosse uma marca assim na nossa alma. E essa marca espiritual, invisível, claro, né, que é na alma, não se apaga nunca. Mas somente 3 sacramentos imprimem caráter, tá? Batismo, crisma e ordem. Por isso que esses sacramentos não podem ser repetidos ao longo da vida. Comunhão, você recebe várias vezes. Confissão, também. Matrimônio, se por acaso um cônjuge morrer, o outro quiser casar-se de novo, pode. Extremunção, pode-se receber mais de uma vez. A pessoa está ali doente, em um estado mais sério, recebe extremunção, melhora, depois cai em outra doença, recebe de novo. Não, sem problema. Mas batismo, crisma e ordem, uma vez na vida. Por quê? Porque justamente imprimem caráter. Bem,
Essa marca impressa na alma, né, pelo caráter sacramental, servirá para a maior glória da alma se ela for para o céu. Se ela for para o inferno, vai ser para o maior sofrimento dela. Essa alma permanece no céu e no inferno. Não se apaga. Bem, o que é esse caráter sacramental? Esse caráter é uma participação no sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão, né, o sacerdócio comum dos fiéis, todo batizado é sacerdote, está certa até certo ponto. São Pedro fala, né, de uma raça real sacerdotal de batizados, de cristãos. Em cada um desses sacramentos existe um grau de participação de natureza diferente no sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. O caráter tem uma relação com o culto divino. Atenção, essa diferença, batismo, crisma e ordem, não é uma diferença de grau, é uma diferença de natureza, vou deixar claro. O batizado participa de Nosso Senhor, participa do sacerdócio de Nosso Senhor, sobretudo numa perspectiva passiva, quer dizer, para receber as coisas sagradas. Vocês sabem que para receber os outros sacramentos é preciso ser batizado. Então, uma participação, sobretudo, passiva, para receber as coisas sagradas. Tem alguns pequenos aspectos ativos no batismo. Por exemplo, a administração do sacramento do matrimônio. São os nubentes que se administram esse sacramento. Não é o padre. Quando falar do matrimônio, eu conto uma anedota. Bem... Então, o batismo, né, o caráter sacramental do batismo é uma certa participação no sacerdócio, sobretudo uma participação passiva. Né? Bem, também na missa, por meio do sacerdote, existe um certo caráter ativo dos fiéis, por meio do sacerdote. Né? Bem, na crisma, já não é mais algo simplesmente passivo. Bom, então, para deixar claro, no batismo, é uma capacidade de receber as coisas sagradas, certo? Na crisma, já não é algo simplesmente passivo, mas se torna soldado de Cristo, é uma defesa e propagação das coisas sagradas, certo? Então não é só para receber as coisas sagradas, mas para defender as coisas sagradas. Primeiro, defender em si mesmo, certo? Preservar a fé, perseverar na esperança, na caridade, nas virtudes. Depois, na medida de cada um, né, conforme as possibilidades, também defender diante dos outros, né, ou ajudar os outros, defender Cristo e a Igreja, etc. Então, já é uma participação um pouco mais ativa, mas no sentido de defender as coisas sagradas. E a ordem, caráter sacramental da ordem, já não é mais para receber nem para defender, mas para administrar as coisas sagradas. Então, são de naturezas distintas. Então, batismo, caráter do batismo, a participação no sacerdócio passivo, para receber, sobretudo, na crisma para defender, e na ordem, além dos outros dois, claro, a pessoa já deve ter, é para administrar as coisas sagradas. Inclusive, sacerdote, né, vem uma das etimologias sacradans, aquele que dá as coisas sagradas. Bem, alguns outros pontos para a gente encerrar. Se uma pessoa, né, em consciência, recebe o sacramento com um obstáculo, quer dizer, com pecado mortal no sacramento de vivos, sem arrependimento dos pecados no sacramento dos mortos, o que vai acontecer? Primeiro, essa pessoa não recebe a graça santificante, não recebe a graça sacramental, não tem direito às graças atuais, porque ela colocou um obstáculo, certo? Ou seja, uma tragédia. Né? Todavia, se for um sacramento que imprime caráter, ela vai receber esse caráter, ainda que ela tenha recebido em pecado mortal. A gente já falou, vai ser batizado, vai ser crismado, vai ser padre.
o diácono, ou o bispo, que seja. E, se for matrimônio, vai ser casado, efetivamente. E em todos os sacramentos, quando a pessoa recebe colocando um obstáculo, quando ela se arrepender, ela vai receber essas graças. E na medida do arrependimento dela. A pessoa foi um adulto, né? Foi batizado sem se arrepender dos seus pecados. Bom, lá na frente ele se arrepende, aí ele vai receber as graças. O caráter ele já tinha, né? Vai receber as graças. Graça sacramental, graça santificante, graça sacramental. E vai ter o direito às graças atuais. A mesma coisa com a crisma, com o matrimônio, com a ordem. Mesmo a extrema-unção. Então, os sacramentos podem ser revivificados. Certo? Os dois que não podem ser revivificados, comunhão e penitência. Esses aí não tem volta. Né? O quanto a pessoa vai receber depois de se arrepender, o quanto, entre aspas, né, de graça ela vai receber, quando ela se arrepender, vai depender da qualidade, da profundidade, da perfeição da contrição dela. Né? Bem, aqui nós encerramos essa parte introdutória. Alguma dúvida, questão? Entenderam tudo? Ex opere operato, ex opere operantes ecclesia, ex opere operantes. Tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.